galera, Silas Santos aqui falando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Gerando Conteúdo, e dessa vez o nosso conteúdo é falando sobre vendas. Nós estamos com uma série de vídeos que irá mostrar 7 etapas em um processo em que o vendedor conduz o seu potencial cliente a aumentar as suas expectativas de fechar uma boa venda. E nós iniciamos semana passada com um vídeo falando sobre abordagem. Se você ainda não viu, veja aqui embaixo tem esse vídeo e você pode começar a fazer esse treinamento sobre venda. E hoje o nosso tema do nosso assunto é falar sobre a pesquisa. Por que é importante entender quem é o seu cliente e saber o que verdadeiramente ele precisa. Fique conosco até o final desse vídeo, porque nós teremos trazer dicas para você importantes de como realizar uma venda extraordinária. Para poder iniciar esse conteúdo nosso, eu queria primeiro que você entendesse, e para a gente entender por que é necessário pesquisar, estava vendo um relato de um homem esses dias, estava estudando, estava lendo alguma coisa, estava procurando melhorar alguma coisa na minha vida, e eu estava vendo um homem falando que ele tinha que comprar um CD porque ele gostava de apenas uma música. Às vezes o CD tinha 15 músicas e ele só comprava por causa de uma música que ele gostava. Quer dizer, as outras músicas ele não gostava tanto como gostava daquela. Então, o produtor que vendia CD não entendia, talvez, a razão por que aquele potencial cliente, aquele cliente estava comprando. Ele estava comprando por causa de uma música. Ele estava falando sobre a revolução, das mídias digitais. Estava falando sobre o Spotify, que hoje você paga um valor irrisório, um valor muito pequeno. E você tem acesso a várias músicas ali, você pode escolher a música que você quer. Então, pesquisar, gente, é entender a razão por que o seu cliente está comprando. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para tentar explicar por que é necessário você pesquisar quando o seu cliente vai à procura do seu estabelecimento, quando você vai abordar o seu cliente para poder tentar mostrar para ele o seu produto. Então, é necessário, depois que você faz a abordagem, só lembrando que o primeiro passo para a venda está aqui embaixo, abordagem, nós temos vídeos aqui embaixo falando sobre a abordagem. Você logo faz uma pesquisa, porque quem está pesquisando está querendo entender quem é o cliente e o que ele necessita, o que ele veio comprar verdadeiramente. Então, primeiro você pergunta a respeito do produto. Senhor, senhora, João, Maria, o que é indispensável para você na compra desse veículo? No caso de uma pessoa que vai à concessionária comprar um veículo, o senhor está à procura de quê verdadeiramente? Olha, o meu carro ele não tem uma mala muito espaçosa e eu costumo fazer viagem com a minha família, e para mim, neste momento, eu queria um carro que me desse condições de eu colocar ali as minhas malas, as minhas bagagens, para poder fazer viagens mensais, semanais com a minha família. E além do mais, eu preciso de um carro com uma direção hidráulica. Então, o vendedor está ali procurando entender o que é que o cliente dele está à procura, para que depois ele possa apresentar a solução para o problema do seu cliente. Então, você entendeu quem é o seu cliente, porque você sabe que existem muitas pessoas que são pessoas difíceis de se lidar. Já tem pessoas que não são tão difíceis de se lidar. Já tem pessoas que ela é flexível, tem pessoas que é mais exigente, ela quer uma coisa mais detalhada. Então, primeiro você entende quem é o cliente, para depois você entender qual é o produto que ele verdadeiramente necessita. Existem muitos vendedores, gente, que ele às vezes cai na armadilha de apresentar o seu próprio gosto para o cliente. Não está se tratando do gosto do vendedor, está se tratando do que o cliente veio comprar. O cliente veio comprar por a razão dele. Ah, Sila, mas quer dizer que eu não posso dar uma dica para o cliente para melhorar? É óbvio. Depois que você entendeu quem é o cliente, que você atendeu a necessidade, você vai dar a sua dica para ele. Agora, olha Maria, olha João, eu gostei muito da sua ideia, esse carro é um carro muito bonito.
esse carro é um carro perfeito para o que você quer, mas agora eu tenho algo que vai atender às suas expectativas e muito melhor, pelo preço mais em conta, e ali você dá a sua dica para poder tentar melhorar aquela ideia do cliente, aquela decisão do seu cliente. Mas a sua dica não pode vir antes de você tentar solucionar o problema do seu cliente. E assim é em diversos segmentos. Para você que aí trabalha de um restaurante, eu tenho batido muito aqui nessa tecla porque nós já temos alguma experiência ou outra falando, atendendo clientes nesse nicho. E às vezes o cliente chega lá, ele não conhece a casa, ele não sabe como é o estabelecimento, não sabe que comida que serve ali naquele estabelecimento. E às vezes ele está perdido para poder tentar fazer um pedido, e é justamente o vendedor da casa, o garçom ali, que conduz o cliente a fazer, a ter uma experiência gastronômica boa, ter uma experiência para comer algo bom. E a primeira coisa o que é que você veio procurar mesmo? O que é que para você é prioridade? Você quer uma coisa para você almoçar? Você quer você quer um petisco? Você quer um prato onde você ouviu falar sobre a casa? Você procura entender primeiro quem é o cliente e o que ele está à procura, e logo em seguida você apresenta um produto que vai estar se aproximando ainda melhor do seu cliente. Então, para pesquisar, é necessário fazer perguntas, pessoal, porque entenda que em um diálogo, numa conversa, quem pergunta domina o processo. Quem pergunta, quem está no domínio da conversa é quem pergunta. Quanto mais pergunta você fizer ali direcionado ao cliente responder o que ele precisa, melhor será no processo em que você pode apresentar ali o seu produto. Gente, o nosso vídeo vai chegando ao fim, e se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like. Afinal de contas, dá um trabalho tremendo para estar produzindo aqui esse vídeo. Dê aqui o seu gostei, compartilhe com as pessoas que você ama. Você conhece um vendedor, uma pessoa que está querendo aprender a vender. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso canal que está sendo feito aqui com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho.